Bom, pessoal, nós estamos gravando a nossa aula aqui, a nossa aula de retorno desse pequeno recesso. Vamos iniciar, conforme iniciamos todas as aulas, através da chamada. Vou pedir a atenção de todos aí para a chamada. Em seguida, nós vamos para um pequeno diálogo sobre a aula de hoje e algumas dúvidas que, porventura, tenham surgido. E então, a aula em si. A aula de hoje, ela é uma aula novamente não, porque as outras não foram fora do escopo normal da disciplina, mas envolve uma coisa que eu sinto deficiência dos meus alunos, que é, basicamente, saber simular, saber programar, saber realizar simulações, programações e algoritmos relacionados ao trabalho. Hoje em dia, ninguém mais parte direto para o desenvolvimento em protótipo. Todo mundo simula antes. Então, a gente vai apresentar algumas maneiras de simular resultados, simular circuitos, simular tempo de respostas de sistemas, né, que vocês também viram em controle 1. Então, nós vamos ver um pouquinho aí sobre essas ferramentas para ver como que vocês estão afinados e dar uma semana aí para vocês buscarem o nivelamento mínimo para um bom desenvolvimento aí da disciplina de instrumentação. Lembrando que sempre eu coloco que a disciplina de instrumentação do curso de Engenharia de Controle e Automação, na minha opinião, não deveria se limitar a simplesmente usar equipamentos, porque para usar equipamentos eu acho que não precisa nem fazer curso técnico, basta ler manual. Eu estou sendo bem enfático, não precisa nem de curso técnico. Você sabendo ler e interpretar, você pode ler um manual e sair usando um equipamento. Alguns equipamentos mais sofisticados, um conhecimento técnico pode vir a ajudar, mas normalmente um bom treinamento e um bom manual são suficientes para você ter um bom manuseio de qualquer equipamento industrial. E aí eu foco que o engenheiro ele tinha que dar soluções de equipamentos. Então ele pode sim usar equipamentos que já estão prontos, ou então ele pode aproveitar-se de um ou mais equipamentos e montar um novo sistema para o controle e automação. Então, é um conhecimento muito além de simplesmente usuário. Ele é um conhecimento real de engenharia. Então, nossa aula síncrona de hoje vai ser sobre software. Softwares de simulação. Eu tinha colocado no Moodle um material antes da chamada. Alguém viu aí o material? Eu postei ontem só. A apostila do Octavio? Eu coloquei uma apostila muito bacana que eu encontrei e coloquei também... Eu coloquei um link, não? Eu vi só a apostila. Vou dar uma olhada aqui só para ver se eu deixei o link. Não, eu não deixei um link. Eu vou deixar um link depois. Aqui, quem entrou agora, por favor? Alguém viu quem que foi? Aparece aí? Quem que acabou de entrar? Vitor Ferreira. O Vitor Ferreira, ele está com o microfone? Sim, estou. Ótimo. Vitor, você ainda está logado num e-mail não configurado para a sala. Você pode postar o e-mail que você usou para logar agora? Por favor. Sim, aqui no chat mesmo? No chat. Aí eu copio e já colo aqui para ver se você passa a ter autorização. Ok. Ou então isso aqui é um erro do sistema, que dessa vez eu fiz a cópia aqui, né? Ou seja, essa aula é de sábado mesmo, então não deveria estar dando... Ah, não, hoje é sexta, né? Então não fiz uma cópia, já é o normal nosso. Enquanto ele faz isso, vou iniciar então a chamada, por favor. Quem responder no chat, eu estou com o chat aberto agora, não precisa ajudar, eu vou estar olhando o chat e a chamada, estou com 2 monitores. Carla. Presente. Carlos. Guilherme. Henrique.
Presente. Erli. Presente. Igor. Presente. Jonas. Presente. Lucas. Presente. Silvio. Presente. Tiago. Presente, professor. Victor. Vinícius. Presente. E o Vitor. Presente, professor. Eu marquei 2 ausências, foram para Carlos e Vinícius. Não peguei esses 2. O Vinícius deu bom dia ali, foi mal, Vinícius. Vou tirar a sua. Eu não vi o seu presente na hora da chamada. Ok. Essa parte finalizada. Vamos, então, à pequena apresentação que eu preparei para hoje. Deixa eu ver aqui. Vou colocar para vocês assistirem só um instante. Tenho só que confirmar aqui. Confirmei do lado de cá. Vamos ver isso aqui. Achei. Por favor. Agora não estou mais vendo o chat para eu ver o feedback da apresentação. Cadê aqui? Cadê aqui? Minha apresentação, estou fixando. Não coube na tela o chat e o meu feedback. Ok. Continuo vendo o chat, sim. Vou dar uma melhorada no enquadramento. Ficou bom? Esse aqui eu acho que é o melhor que a gente consegue. Ok. Muito bem. O que nós temos para hoje, né? Nós vamos enumerar os principais softwares, que já são provavelmente conhecidos dos senhores. Ressaltar a importância da aplicabilidade desses softwares, ou seja, a simulação, os cálculos, simular, ver, conferir a teoria antes de ir para a prática. Mas antes de mais nada, principalmente em instrumentação, esqueça a ideia de que na prática vai dar igual à teoria. Impossível igual, né? E quando eu falo impossível igual, eu quero citar um exemplo de um professor meu professor de cálculo, que pegou 44 alunos e aprovou apenas 4 sem exame final e aprovou outros 6 na final. Então, ele aprovou 10 de 44 no nosso primeiro semestre de engenharia elétrica. Esse professor, ele pegou um dos nossos melhores alunos, se não o melhor, ele estava entre os 2 melhores, um dos mais estudiosos, aqueles que a gente fala assim, esse é nerd, tá? Ele pegou esse aluno e ele deu menos 4 pontos para ele, ele ficou com 6, e lá onde eu fiz, para passar direto é 7. Então, ele ficou com 6 de nota, porque ele colocou que o resultado deu igual a 1,73, sendo que o resultado era raiz de 3, e ele ganhou um 0 na questão. Não foi um mais ou menos certo, não considerou. Hoje em dia, os alunos arrepiam quando acontece isso, o que eu acho errado. Por quê? Porque certo é certo, errado é errado, não tem meio certo na engenharia. Enquanto houver meio certo na engenharia, pontes vão cair, barragens vão ruir, e tudo isso está errado. Então, eu sou totalmente contra o meio certo. Ou está certo, ou está errado. Tem que estar 100% certo. E ele deixou bem claro que na engenharia, se você quer colocar aproximado, então o sinal da matemática é aproximado, para ficar certo, ok? Então, por isso que eu estou falando, nunca a teoria vai bater com a prática. Porque na prática, existem efeitos dos componentes reais, efeitos de ruídos externos que nós temos que considerar, principalmente em instrumentação. Então, você vai atingir o quase que você queria. Agora, o quase é suficiente? Vai depender do seu processo. O seu processo é de quantos por cento de exigência? Eu tenho um processo de 5%. Eu posso errar 5% na medida que ainda assim eu tenho um produto confiável e também de qualidade. Ótimo. Então, seu processo é 5%. Ah, não, meu processo é 1%. Saiba você que na indústria 1% é algo quase inalcançável.
1% é quase inalcançável na indústria. A coisa mais difícil é produzir algo com 1% ou menos de exatidão, de precisão. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não tem que exigir demais, principalmente aqui no curso, né, durante os seus experimentos, das suas práticas, nos seus projetos. 1% é excelente. Só para você ter uma ideia, você compra aí um multímetro. Esse multímetro vai ser da ordem aí de 2%, né? Ou seja, ele erra 2% e você vai pagar algo em torno de R$50 nele. A partir do momento que você quer um multímetro de 0,8, você vai pagar 300. Imagine um de 0,5. Entenderam a ideia? Então, eu quero um feedback aí, se vocês estão entendendo que na instrumentação, 1% é muito bom, né? Obviamente, na matemática você consegue, na física você consegue valores com maiores precisão, na teoria principalmente. Mas na implementação, 1% é excelente. Lembrando que a propagação de erros que vocês viram em instrumentação 1 é que te dá a informação do percentual que nós estamos conversando aqui do sistema de medição, do sistema de instrumentação utilizado. E, por fim, temos ali garantir que uma simulação prática do uso do software. Ou seja, eu não quero que esses softwares que eu fale agora, você olhe para eles e fale, tá, mais do mesmo, né? Porque em controle de automação, 7º período, se você ainda não programa, talvez mude de curso, porque não tem sentido. Há necessidade, sim, de você fazer muita simulação prática e com o uso de softwares aqui. Não tem como pular isso, ok? Quais são os softwares? Aqui eu gosto de enfatizar o LabVIEW. Fale para mim aí no chat. Quem já conhece o LabVIEW, a ponto de ouvir falar. Já ouvi falar. Ou seja, já sabe até quem que é o fabricante. Não é ouviu falar o nome, acho que sim. Quem acha não sabe. Eu gosto de enfatizar isso. Quem acha não sabe nada. Ou você sabe ou você não sabe. LabVIEW, fala quem já ouviu falar. Não tenho ninguém se manifestando. Obrigado, Silvio. Normalmente, o LabVIEW ele é muito famoso com quem já trabalhou com instrumentação, principalmente em laboratório acadêmico de testes. Por quê? Nós veremos aqui para frente. Silvio, sabe dizer quem que é o fabricante para mim aí? Vamos abrir o microfone aí, Silvio. Vai lá. Quem que fornece LabVIEW? Eu mexi ele junto com o pacote da MathWorks lá, o MATLAB. Não. O LabVIEW quem fornece É um pacote NI. diferente. NI. Uhum. Quem é NI? É o mesmo da... Famosa NI. Sim, é o Alguém mesmo da sabe? Multisim. É o meu Multisim. É uma fabricante de placas de aquisição que você coloca nos seus PCs, instala nos PCs para vocês terem a aquisição de dados analógicos em supervisórios. Alguém? National Instruments. Exatamente. Quem falou? Eu. Não, Early. É que eu não estou vendo Early. você. Beleza. Tá, eu tô vendo o meu feedback da apresentação para ver se está saindo ok. Faz um favor para mim, por conta só desse conhecimento, você vai mandar um e-mail falando, ganhei 1 ponto, professor. Ok? Manda um e-mail para mim. Eu ou Silvio? Não, quem falou Necton Instruments. Uai, então tá bom. Vai mandar para mim agora, o Silvio não falou, porque você está por dentro de instrumentação. A NAT não é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes fornecedoras para instrumentação, tá? Inclusive de CIs, chips, com amplificadores de instrumentação e etc e tal. Então, o LabVIEW é um, MATLAB é outro, Scilab é uma cópia desse, Octave é uma cópia desse. O Octave é o pai do MATLAB, tá? Ele é mais antigo, então ele é que é o
poderoso, né? É o open source, tá? E esse é o que nós vamos focar na aula de hoje por motivos óbvios. O MATLAB, ele é o mais adequado hoje para simulação. Por quê? Porque você toma menos tempo de quem está simulando para ter um resultado melhor. Agora, está na moda o Python. Muita gente quer fazer e simular com o Python. O Python está crescendo, mas envolve um conhecimento de programação ainda maior que o do MATLAB. E o MATLAB é não gratuito. Então, usamos o pai dele, que é o Octave ou o Scilab. E se você procurar na internet, você vai poder escolher. São vários que usam praticamente a mesma linguagem, a mesma interpretação. Estes todos aqui, eles são interpretadores de código. Ou seja, você programa, você faz um script e ele vai executar o que você quer que faça. Você não tem que compilar para entregar um executável. Apesar de que o MATLAB permite você entregar um executável no final, o Python permite você também compactar tudo e entregar um executável no final, usando algumas bibliotecas que eles possuem para entrega de produto. Inclusive essa do MATLAB aqui, para você entregar o executável no final, um colega meu, doutor, ele fez um produto no doutorado dele e com a licença da Unicamp do MATLAB para gerar o executável, ele criou um software de processamento de imagem para entregar resultados, ok? Bom, então, quem é o LabVIEW, né? Aqui, né? National Instruments, é o mais indicado para instrumentação. Ele nasceu para um laboratório de instrumentação, ele nasceu para integrar todas as placas de aquisição da National com um PC, ou seja, você compra a placa da National, você compra o software LabVIEW e automaticamente você já tem o seu PC, tudo que você precisa para fazer uma automação de equipamentos que tem comunicação com o PC. E aqui eu faço uma pausa para comentar a minha experiência profissional do que eu estou falando, que de 2004 a 2010, eu trabalhei exatamente com isso, tá? Eu pegava equipamentos de medidas, equipamentos de instrumentos em geral. O mais sofisticado que eu peguei era de R$500 mil, que era do LACTEC, um laboratório do Paraná. O LACTEC comprou, por exemplo, um potenciômetro digital. Potenciômetro todo mundo sabe, digital todo mundo sabe. Ou seja, eu escrevia um bit na entrada desse potenciômetro e ele me fornecia uma resistência equivalente ao binário que eu coloquei na entrada. Então, ele era um potenciômetro digital. Esse potenciômetro digital era da classificação de 50 ppm, isso mesmo. Se você escolhia um ohm, ele errava 50 ppm de ohm. Então, ele era muito preciso, por isso tão caro, ok? R$500 mil, e eu fiz a automação desse potenciômetro no laboratório, que ele tinha comunicação com o PC, obviamente, ele era digital. Então, eu tinha que dizer para ele qual que era a resistência que eu queria para ele ser o resistor padrão de uma medição. Era muito interessante que eu fiz várias calibrações usando este instrumento como padrão de forma automatizada. Então, é para isso que serve o engenheiro, não é para só usar o equipamento, ele vai programar, ele vai fornecer um software que vai permitir os técnicos ganharem tempo no dia a dia, ok? Então, ele é o mais indicado. Qual que é o grande problema dele? Caro, né? Caro. Então, difícil você encontrar quem tem licença. Eu sei que o IFG deve ter uma licença que provavelmente é de um professor que fez um projeto de pesquisa e conseguiu adquirir. Provavelmente tem. Alguém conhece quem tem a licença lá, não? E normalmente não é da elétrica. Por quê? Porque nós, da elétrica, não precisamos pagar caro por um software. Nós fazemos, né? Então, nós não temos esse problema. Nós pegamos o nosso Python e fazemos o que a gente precisa sem nenhum problema. Vamos ver aqui. Então, eu já falei isso. Alguns pontos, né? Manual completo, óbvio. Tudo que é caro, pago, você vai ter um manual completo. Ele é ótimo para automação, bastante modular.
Então, você coloca várias placas diferentes, ele vai aceitando, fácil de programar, excelente e compatível com muitas placas de aquisição. Muito bem. Alguém tem alguma questão sobre LabVIEW aí que gostaria de conversar? Eu, particularmente, eu só conheci o LabVIEW, eu vi a tela dele, eu nunca programei o LabVIEW, até mesmo porque eu nunca tive contato com uma empresa que tivesse comprado o LabVIEW para eu automatizar. Quem compra o LabVIEW tem já pessoas qualificadas, porque é muito fácil de usar, para fazer isso. Então, não vai gastar com um engenheiro, principalmente externo. Então, o que eu fiz muito foi criar um software, né, compilado, entregue, um executável, para que as empresas que me contrataram usassem. Eu não fiz o uso do LabVIEW. Alguém tem alguma questão? Não? Muito bem, então vamos falar do MATLAB. Praticamente o MATLAB é o software para engenheiros, né? Quando a gente fala software para engenheiros, normalmente a gente fala em engenheiros mecânicos e eletricistas, porque infelizmente os outros não estão nem aí para programação, o que é errado. Todo mundo, e não só os engenheiros, deveriam saber algo sobre programação, porque é o futuro. Então a pessoa fica um pouco desqualificada até para conversar e solicitar o que precisa, já que não tem noção de programação. Então esse aqui é o melhor para simulações, muito provavelmente. Ele facilita muito, principalmente que se você compra todos os pacotes que ele tem, ele é modular, então você vai comprar pacotes, o que vai acabar ficando relativamente caro se você comprar muito. Por exemplo, aquele pacote que gera o executável aqui, ó, criação de executável. Alguém sabe quanto custa essa licença? Em 2015 eu pesquisei essa licença e ela custava R$15.000. 2015, tá? Nossa Senhora. Você quer fazer um programa no MATLAB depois que aquele gere um executável que você possa revender ou entregar para o seu cliente, você vai pagar R$15.000. Então, ele fica um pouco inviável para a nossa realidade brasileira aqui. Mas, instituições de pesquisa continuam pagando por isso, né? Por quê? Porque ele pode ser reutilizado por muitos e muitos trabalhos, né? Tem gente que não sabia, mas ele também é para aquisição de dados. Eu enfatizei aqui, ó. Exatamente. Ele tem uma linguagem para comunicação USB, serial, Wi-Fi, rede, etc. Ele permite, ele tem biblioteca para você facilitar essa parte de simulação de rede ou então implementação de rede, né? Muitos módulos, né? Muitos módulos, muita biblioteca, principalmente processamento de sinal. Processamento de sinal fica muito fácil no MATLAB. Eu citei agora o trabalho do doutorado de um colega, em que ele usou o MATLAB para fazer o processamento de imagem. Então, ele gravava um vídeo e conseguia tirar informações preciosas do vídeo de um atleta, né? Então, de alto desempenho. Então, ele é bastante conhecido e, por isso, a linguagem dele é muito conhecida, o manual completo e etc. e tal. Então, eu vou fazer uma pergunta séria agora. Escreva eu aí quem acha que não é capaz de usar o MATLAB ainda hoje. Né? Porque o MATLAB, para simulação, não tem igual. Então, tá todo mundo dentro. Beleza. Aí, já que você sabe usar o MATLAB e não tem os ouros, né, necessários, você pode pegar um outro gratuito, tá bom? Eu sinto que as pessoas gostam muito desse, apesar de eu ser fã desse, tá? Parece que esse aqui, ele é mais bem acabado. Eu nunca usei, e é por isso que eu sou fã do Octave. Eu sou fã do Octave por causa da história também, porque ele é o pai do MATLAB, ele não é outra cópia do MATLAB, é diferente. Então, eu gosto da ideia de estar trabalhando com open source e o pai do MATLAB. Então, esses aqui são os melhores, gratuitos, compatível quase que 100%, quase que 100%. Quando que ele não será compatível? Quando você comprou um módulo pago do MATLAB, por exemplo, o Simulink, aquele que todo mundo gosta para controle, aquele lá é pago e não tem algo compatível no Octave. Ou seja, não tem aquela telinha bonitinha em que você arrasta o cursor do mouse e ele faz tudo para você. Mas
ele tem todas as funções. Ou seja, se você programar no seu script, você consegue um resultado semelhante. O que você não consegue é a telinha do Simulink. Então, ele pode dar um pouco mais de trabalho. Em contrapartida, eu já resolvi problemas com o Octave na época que eu ministrava a aula de controle 2. Eu resolvi alguns problemas em que no Octave tinha a biblioteca e no MATLAB não. Por quê? Porque como o Octave é open source e as faculdades usam muito o open source, algum aluno de pós-graduação fez a função que eu queria usar e disponibilizou como open source. Então, é alguma vantagem quando é open source, né? Então, ele também permite, né? Existem os módulos. Quem aí já acessou o site do Octave alguma vez na vida para descobrir só os pacotes que ele tem para instalar? Porque diferente do MATLAB, o Octave, você instala o Octave e depois você tem que ficar instalando pacotes. Exceto pela instalação no Windows, que no Windows ele já instala o todo, né? Por quê? Porque entende-se que os usuários do Windows não sabem mexer com o computador. Então, é melhor instalar tudo para ele, se ele precisar já está lá, né? Enquanto que os usuários do Linux, eles não enchem o HD dele com bobagem. Então, ele só instala o que precisa. A mesma coisa acontece com o LaTeX. Se você for fazer a instalação do LaTeX, o editor de texto mais qualificado tecnicamente para fazer equações e gráficos, o LaTeX, ele é em torno de 2 GB ou mais, ele full, completo, só que você não vai usar quase nada. Então, você instala num Linux, por exemplo, com 400 MB, e se precisar de um pacote ou outro, você vai instalando depois. Já no Windows, normalmente, você já tem que instalar os 2 GB e aí acaba com o seu espaço no HD. Acaba se você tiver um SSD, né? Se você tiver HD de 1 TB, nós estamos falando bobagem. Possui um grande número de módulos também, né? Obviamente, é diferente os módulos deste MATLAB para os gratuitos, mas ele tem um grande número de módulos também. Então, é o que nós veremos aqui nesta aula de hoje. Nós vamos focar um pouco mais nele. E não poderia deixar de falar do Python. Quem aí sabe programar Python, fala eu. Ninguém. Ninguém. Ah, bom. Estava assustado. Ninguém aí fez ainda PDS? Ouvi falar que tem que aprender Python. Quem aí já fez PDF? PDS, desculpa. Eu, professor. O professor Fleury, ele usa Python. Mas, assim, eu não respondi a pergunta porque eu não tenho domínio. Então, somente aquelas com relação à plotagem de alguns gráficos. Entendi. Então, mas não domínio. Então, o que você fez foi usar o Python como se ele fosse um Octave. Sim, exatamente. Então, você usou o Spyder. Sim, o Spyder e o Jupyter Notebook. O Spyder é um ambiente parecido com o do Octave, ou o Octave é parecido com ele. Provavelmente o Spyder veio depois, né? Eu não citei o Spyder aqui, porque o Spyder ele é um IDE. O que é um IDE? É um ambiente de desenvolvimento, né? E eu tô citando aqui uma biblioteca de plotagem, ou seja, gráficos, uma biblioteca de vetores, array, uma biblioteca científica, e esta aqui, meu amigo, é quase imbatível, tem tudo. Você fala assim, nossa, na verdade, eu estive lendo o manual dele na época do meu doutorado que eu estava usando, só que eu olhava aquilo lá e falava assim, meu Deus, eu nem lembro como que era isso na engenharia, porque aquela parte matemática pesada em que a gente se livra da matéria, porque é pouco aplicável na realidade de um engenheiro hoje, ele é aplicável na ciência. Veja, se você vai trabalhar como um engenheiro, você pode trabalhar na ciência, desenvolvendo novos produtos, novas tecnologias, ou no mercado de trabalho. Já são dois nichos totalmente distintos. Se você for para a ciência, o seu nível de conhecimento de física, matemática tem que ser outro. Se você for para o ambiente de trabalho, aquela física matemática que você estudou demais na engenharia é mais para te dar um know-how para resolver problemas, e não mais para você usá-la na prática. Então, é nesse sentido que eu estou falando
Se você começar a ler o manual do SciSpy aqui, você vai descobrir que você não sabe nada. Você não sabe nada. Você pode até lembrar de uma ou outra função, mas a biblioteca, o manual, 200 páginas, 300 páginas, você não tem noção de metade das funções. Metade das funções você fala assim, do que eles estão falando ali? E aqui, nós temos esse aqui que é de simulador. Ele simula equações, ou seja, você coloca assim, ó, y igual a 2x. Você fala que x é uma variável, y automaticamente é outra variável. E ele trabalha, você pode fazer a integral e a derivada dessa função e ele te dá outra função. Ele te dá a resolução da função. Ele não te dá cálculos. Então, isso aqui é bastante interessante. E fala eu, quem nunca ouviu falar do SymPy aí agora e que ficou fascinado. Fala eu. Não basta nunca ter ouvido falar, mas não está nem aí para o que eu falei, não adianta nada. É algo do tipo assim, nossa, era o que eu estava procurando para resolver problema. Porque você coloca uma equação ou um sistema de equação e começa a resolver e você vai vendo o passo a passo da solução. Você faz uma integral, faz uma derivada, você atribui um valor e ele vai resolvendo, ele vai... como se você estivesse resolvendo à mão. Você pode ir trabalhando com o SymPy. Então, é uma simulação neste sentido. Não confundir com o SymPy, ó. Com I. O SymPy é uma simulação para eventos discretos. Vocês têm uma disciplina chamada eventos discretos. Se você chegar lá e não programar, você só está passando por ela. Desculpa, mas aí não serve para muita coisa. Para mim, engenheiro tem que saber executar, né? Então, se você usar o Python e fizer o SymPy, essa disciplina de eventos discretos, eu já ministrei também, e quando ministrava, eu usava essa biblioteca aqui para fazermos simulações. Então, teorias de filas e etc., você simula com isso aqui, mas é uma simulação, isso aqui é uma simulação de eventos discretos. Isso aqui é uma simulação de cálculos, né? Ou seja, você deixa a variável lá e calcula. Muito bem, o Python, eu sou fascinado pelo Python porque você pode dar uma solução web ou desktop para o seu cliente, enquanto que os outros você tem mais dificuldade de entregar um executável instalável. Também acho muito interessante a infinidade de módulos, ou seja, o Python é aplicado para tudo. Entretanto, a curva de aprendizado para o que nos interessa aqui, comparado com o Octave, é muito maior. Então, não vejo vantagem para o curto uso que nós teremos. Por isso, ainda assim, optei pelo Octave. Alguém quer comentar? Terminamos a apresentação dos 4 softwares principais e estamos quase no final da aula. Alguma participação? Ok. Então, vamos para a nossa lição de casa, né? O que nós temos na nossa lição de casa, né, pessoal? Bem, basicamente, eu tenho que saber se você sabe fazer o produto interno e o produto externo de vetores. Fala eu quem sabe fazer isso com Octave ou MATLAB. Sem olhar em apostilas, sem perguntar na internet, ou seja, você sabe. Veja, eu não estou perguntando se você consegue resolver o problema. Obviamente, se você procurar na internet, você vai dar um check aqui. Eu quero saber quem já chegou aqui no 7º período usando o Octave MATLAB ao longo do curso e lembra. Nossa, eu usei isso lá em sistemas lineares para resolver problemas, soluções de equações. Muito bem, nós temos ali, deixa eu ver, aquele eu ali, eu acredito que seja desse agora, né? Vitor, foi de agora, né? Ou é do antigo eu? É do antigo, professor. Eu já trabalho bastante com MATLAB, mas realmente pois agora não estou lembrando de como fazer. Entendi. Então, por que eu estou enfatizando isso? Existe uma grande diferença de ouvir falar e saber. E eu gosto da humildade que eu estou vendo na turma, eu ouvi falar de Python, então eu não falo que sei. Gostei disso, gosto muito disso. Então, tem uma grande diferença quando você aprende, né? Quem aí sabe andar de bicicleta? Ou melhor, quem não sabe ainda andar de bicicleta? Tem alguém que não sabe? Tá. Eu quero saber quem há mais tempo não anda de bicicleta aí.
Quem acha que há mais tempo, fala um número de meses ou anos que não anda de bicicleta. Quem acha que faz muito tempo que não pega uma bike, escreve aí. 12 meses, 1 ano, 5 anos. Não, eu quero 2 anos. 10 anos, gostei. Vinícius, tem 10 anos que você não anda de bike. Eu tenho uma bike aqui em casa. Se eu fizer uma aposta contigo, eu te dou a bike, se você sair pedalando, você ganha 50. Você topa? Senão você vai me dar 100. Vinícius, topa? Não, eu quero saber se topa. Você só tem que pedalar. Eu não falei se é reta, descida, você escolhe o lugar. Eu só falei pedalar. Eu quero saber se você topa um 2-1. Eu te dou 50 ou você me dá 100. Ele topou. Gente, por que ele topou? Alguém sabe dizer? Porque ele tem confiança que o conhecimento de andar de bicicleta não se perde. Exatamente, porque ele aprendeu. O que você aprende, você não esquece. Ah, mas eu esqueci da disciplina de biologia, não sei o que, do 2º grau. Claro, você nunca aprendeu. Você estudou para uma prova e aprendeu a fazer aquela prova, naquele dia. Uma semana depois, talvez você fosse reprovado. Entendeu? Então, não existe esqueci o que aprendi. Existe esqueci o que eu estudei. Porque eu estudei pouco e não aprendi. Quando você aprende, não tem mais erro. Você sabe fazer isso daqui. Então, outra coisa que você, engenheiro, precisa sair da engenharia sabendo fazer é resolver um sistema de equação de 2ª ordem ou maior num computador. Coloca aí quem consegue resolver isso aí sem pesquisar. Ou seja, sabe fazer. Ninguém. Ok. 7º período. Nós estamos, né? Tá ficando tenso. Aqui é mais fácil, ó. Plotar um gráfico, uma senoide. Tá. Tensão elétrica, 220 volts da tomada da sua casa. Quem consegue plotar esse gráfico? Escreve eu. Tipo assim, abre o seu computador aí agora, plota o gráfico e compartilha com a gente o gráfico. Sem pesquisar na internet. Só um eu aí, vai. Pelo menos um. Pode ser Python, qualquer linguagem. Pode ser C. Não? Ninguém sabe plotar um gráfico. Muito bem. Plotar a resposta transitória ao degrau de um sistema RC sem olhar nada. Ou seja, aquilo que você viu agora em controle. 7º período, teoricamente, você viu no semestre passado, acabou de passar na matéria de controle. Quem topa aí a aposta 2-1 do plotar o gráfico de resposta ao degrau? Ninguém. Ok. E o desafio maior não basta fazer, tem que explicar o que você fez. Ou seja, você tem que mostrar que você entendeu. Por que tem esse slide aqui, pessoal? Esse slide aqui é para você botar a mão na consciência, gente. A internet veio para ajudar, só que ela também gerou uma preguiça mental em que ninguém sabe fazer nada. Todo mundo sabe procurar para o Google diz como é que faz, e aí a pessoa, depois de 2, 10 ou 20 horas, consegue fazer. E aí, alguém passa uma tarefa simples como estas, são tarefas simples, e você vai concluir que leva muito tempo para fazer. Pô, professor, levei muito tempo para fazer. Não é que levou muito tempo para fazer, não, é que você não sabe fazer. Se você soubesse fazer, você entregava isso daí em alguns minutos. Então, para finalizar a aula de hoje, né, tem aqui a referência. Esse material aqui eu não peguei em lugar nenhum livro, nem nada, eu fui montando conforme eu fui pensando sobre o tema da aula de hoje. Bom, pessoal, agora nós vamos entrar na parte de discussão e tirar dúvidas. Nós temos aí uns 20 minutinhos ou mais, se vocês quiserem, para comentar algo. A apresentação era essa. Vou voltar ao slide anterior, tá? Esse aqui é o ponto-chave. Você tem que saber, você pode escolher qualquer um daqueles softwares lá. Eu posso ensinar e vou falar sobre o Octave. Você pode escolher fazer com outro. Não é problema meu. Então, a pergunta é: que nível de tarefa que eu ponho para vocês fazerem sua primeira tarefa valendo nota? Ou seja, tem remuneração. Primeira tarefa remunerada.
eu estou aberto a sugestões. O que vocês gostariam de fazer? Algo que seja relativamente desafiador. Não algo fácil como esses 4 aí. E que você vai ter aí uma semana você vai juntar aí, obviamente não vão ser só 4 horas, porque vocês não sabem fazer isso aqui, então só para fazer isso aqui, vocês devem gastar aí 4 horas. Então, você vai ter que estudar um pouco para fazer algo. Eu quero alguma simulação voltada à instrumentação. Alguém tem alguma sugestão? Quer dar algum pitaco? Isso aqui são exemplos que pode ajudar na sua sugestão. Professor, o senhor poderia colocar algum caso real? Por exemplo, então eu vou fazer o uma seguinte. simulação de algo que poderia acontecer em um... Eu vou aproveitar esse aqui, que é o mais fácil, teoricamente. É só plotar um gráfico da rede elétrica. E vou ampliar, né, porque ele é muito fácil. Eu vou ampliar isso daqui para você fazer uma medição, ou seja, instrumentação. Você vai medir isso. Você vai simular uma medição. Como que você vai medir isso? Eu estou explicando, eu vou escrever depois no Moodle. Mas o momento de tirar dúvidas é agora. Eu sugiro que você faça uma simulação da senoide. E aí, eu vou compartilhar outra tela agora. Vou parar esse compartilhamento. Vou abrir aqui o meu Octave. Eu vou compartilhar agora a janela do Octave. Essa é a carinha do Octave aqui. Uma carinha bastante feia, mas se você observar, ela tem uma certa semelhança com o SciPy lá, o Spider lá. Deixe-me fixar para eu ter um feedback aqui, se vocês estão vendo. Deixe-me enquadrar. Enquadrei. Aqui ele tem o editor. E eu tenho aqui, nos meus recentes, algumas... Eu vou pegar primeiro o vetor aqui. Olha que fácil. Olha que fácil, ó. Você declara os vetores, dot, todo mundo sabe, dot é ponto. Produto interno, dot. E cross, do inglês também, todo mundo sabe que é o produto externo. Pronto. Uma outra maneira de fazer o dot é fazendo assim, que é a transposta, tá? Isso aqui é a transposta, quando você coloca uma aspa simples no final. Então, vou rodar esse programa, basta clicar aqui em rodar, né? Ele pede para colocar o diretório, senão ele não trabalha. E aqui na janela de comandos ele tem o resultado do que eu plotei. Então, ele plotou o quê? O vetor trabalho de um jeito, o vetor trabalho do outro, ou melhor, trabalho é só um escalar. O escalar do trabalho de um jeito e o torque do outro. Observa que eu peguei 2 vetores, uma força e uma distância. E no primeiro momento eu pensei, a força é um vetor tridimensional, x, y e z. X, y e z para os dois. Então eu tenho um 3D. A força está apontando para um lado, a distância está apontando para o outro, e eu quero saber o trabalho realizado dessa força sobre aquele deslocamento. E aí eu tenho um resultado chamado 20, que é o trabalho. Agora, eu fiz diferente. Eu tenho a força apontando para um lado, uma distância de outro, e estou fazendo o produto externo agora. Ela não está perpendicular, hein? Ela não está perpendicular. E aí, eu estou calculando o torque. É como se você pegasse para girar uma manivela e não pegasse perpendicular, puxasse numa diagonal qualquer que não seja perpendicular. Você tem uma parte da força que está fazendo à toa e a outra parte que está realmente gerando um torque. E aí ele tem o resultado do torque. E tem um jeito de calcular o módulo. Todo mundo sabe que o módulo é o quadrado vezes a raiz. Então eu calculo o produto interno. Observa que isso aqui é a mesma coisa do dot. Eu calculo o produto interno e tiro raiz quadrada. Pronto. E aí eu tenho todos esses resultados aqui, né? Ou seja, o módulo do torque foi de 9,64. Ok.
Fiz o exemplo, né? Fiz o exemplo da rede elétrica. Aqui na rede elétrica, pessoal, eu chamo a atenção para um pequeno detalhe. O detalhe que eu chamo a atenção aqui, o código é bem mais sofisticado, vou deixar vocês, quem conseguir dar print aí e pegar para fazer, ótimo, eu não vou entregar pronto, tá? Mas eu não estou querendo que vocês vejam, não. Você vai ter que depois pegar o vídeo lá, que a gente vai deixar da aula e dar um pause, pegar um print e copiar. Mas vamos rodar aqui. Vou rodar aqui e observa este gráfico. Agora eu vou rodar de novo e eu vou alterar o parâmetro aqui para o quadrado. E ele vai te dar este gráfico. Este gráfico aqui atende à teoria de Nyquist, em que eu consigo, através de uma amostra mínima, gerar o sinal. Só que isso aqui parece uma senoide? Óbvio que não. Então, ela tem que ser maior do que aquilo. Vamos aumentar um pouquinho, que não é tão pouco, mas é bastante, na verdade, e observa como o gráfico já ficou mais parecido com a senoide, mas ainda tem alguns segmentos de reta aqui bem claros, né? E a partir do 4, você já tem uma boa simulação, ou seja, muito acima da teoria de Nyquist, de amostragem de Nyquist, tá vendo? Ainda tem aqui nos cantos valores bem achatados, mas a partir do momento que você aumenta bastante aqui, agora eu vou pôr 2 elevado a 10, ou seja, 1000 pontos, agora não, agora você tem uma senoide, você não vê nenhum achatamento, uma senoide completa, ok? A minha proposta vai ser em cima desse, mas antes, deixe-me mostrar também os outros, daquelas outras que a gente colocou, como que a gente vai resolver uma equação da segunda ordem aqui, ó. É bastante simples. Eu vou rodar aqui, vou mostrar o resultado. Então, olha só, seja o sistema de equações 2x e 5x aqui, e a solução é de que x é igual a isso e y é igual àquilo. Bem fácil, bem simples, basta você colocar ou assim, ou seja, o Octave tem essa facilidade, né? Você tem o vetor A é aquela dos parâmetros que estão multiplicando as variáveis. No caso, o 2, 3, 5, menos 1. O sinal é importante. E o vetor B é o da resposta, 44, 11. Você colocou esses dois, a solução do sistema, se existir, vai ser isso aqui. Quando que vai existir? Se o vetor A tiver inversa. Então, tem que respeitar a regra da inversa. Então, é bem simples, né? E aqui eu mostrei como que eu faço um plot da resposta que ficou bonitinho aqui. Se eu tivesse a licença do executável do MATLAB, eu poderia rodar esse programa, compilá-lo e entregar um executável com solução de sistemas. Muito simples. A qualquer momento podem interromper para fazer pergunta, pessoal. E por último, eu tenho aqui só isso aqui. Perdão. Eu tenho aqui uma solução no tempo e depois uma solução em Laplace. Vamos rodar. Essa 2 aqui é no Laplace e essa 1 aqui é no tempo. Observa que é igual, idêntica. Você pode pôr o mouse aqui, você vai ver lá, ó, 0.0163. Vai pôr aqui, 0.0163. O que eu chamo a atenção aqui, pessoal, como você está em controle. Você sabia que aqui é 1 tal, aqui são 2 tal, 3 tal, logo vai dar 95. Olha lá o 95 lá embaixo, no 3 tal. 4 tal, 5 tal, logo vai dar 99. Vocês sabiam disso? Coloca eu no chat quem sabia disso. Quem lembrava disso? Vocês fizeram semestre passado. Resposta ao degrau. Ninguém. Isso é muito triste, pessoal, porque está mostrando que você não está se tornando um engenheiro, mas você está conseguindo um diploma.
E essa é a falência da educação brasileira em todas as áreas. Não é só a engenharia exclusiva, não. Então, o que precisa ser feito? 2 coisas. Nós, professores, precisaríamos ser mais rigorosos e só passar aluno que realmente saiba resolver problemas, porque aprendeu. Deixar os problemas menos decorados e mais interpretados. E os alunos? Os alunos deixarem de ser alunos e virarem estudantes, né? Ou seja, eles não estão preocupados para estudar para a prova, mas estudar para aprender. Logo, eles estudam todo dia um pouco, porque existe um limite cerebral de aquisição de aprendizagem por dia. Você não vai conseguir aprender tudo no dia antes da prova. Por isso que você esquece. Então, você tem que estudar todos os dias. Alguém aí que fez cursinho sabe do que eu estou falando. Você só aprende mesmo quando você faz um sistema do tipo cursinho, em que você não estuda para o vestibular. Você estuda para aprender ao longo do ano. E aí funciona. Muito bem. Qual a vantagem de resolver a figura 1 em relação à figura 2? Alguém pode citar aí para mim? A figura 2, né? Vou fechar, não me interessa essas figuras. A figura 2 foi resolvida pelo módulo de Laplace. Ou seja, eu usei a função step pronta. Está muito pequena aí, pessoal? Não, tá bom, dá para ver. Eu consigo fazer crescer, por isso que eu estou perguntando. Dá para ler, né? Eu posso também tirar essa parte aqui e diminuir bastante assim. Aumentou o tamanho, não? Ok. O step aqui, pessoal, é uma função pronta de controle. Um pacote de controle que no Octave eu tenho que carregar. Ó. A não ser que você já tenha instalado para ele deixar carregado na inicialização do Octave. Senão, se você não fizer esse comando aqui do pacote que você resolveu usar na hora de carga, se você não instalou ele de forma a ele autocarregar, o problema dele autocarregar é que quando ele inicializa o Octave, ele demora mais, porque ele tem que carregar um monte de pacote que você talvez não use. E se você colocar assim, e ele já tiver carregado, ele só vai dar uma mensagem lá, já está carregado. Então, não é um problema muito grave. Aqui em cima, eu fiz de forma discreta. Ou seja, eu criei um vetor no tempo com início em 0, final em 5 tal. Final em 5 tal. Por que 5 tal? Porque 5 tal eu tenho 99 ponto alguma coisa por cento. Eu sei disso por causa do controle. Vou plotar agora com 10. Ou seja, eu vou plotar, os gráficos não vão ficar mais iguais. Ó. Tá vendo o gráfico aqui? O outro gráfico é esse aqui. Esse continuou porque é o step. Eu não consigo manipular muito bem o vetor step. Na verdade, eu minto. Se você der um help no step, você consegue passar o vetor tempo nele. E aí você vai definir qual que é a imagem da função. Mas é um pouco mais chato. Não se costuma usar. Olha só agora, ó, eu fui até o final. Isso aqui é praticamente o infinito, em que ele convergiu para 1, tá? Agora eu vou mostrar como seria um tal. Um tal, para vocês que estudaram a teoria de controle, sabe que ele vai chegar em 63, que é o valor de 1 menos e elevado a menos 1, porque é a curva do capacitor, né? Então, vocês sabem que vai dar aqui o 63. Então, o 63%, ele já atingiu 63% da resposta nessa transição. E o que é essa transição? Essa transição você tinha um valor de offset, vamos supor que você esteja numa indústria, você esteja operando um motor, e esse motor está setado para a velocidade de 1000 RPM. Aí você muda a velocidade para 2000 RPM. Todo mundo sabe que uma forma de fazer isso é aumentando a tensão, né? Outra forma é variando a frequência, etc. Mas vamos supor que eu tenha aumentado a tensão para eu conseguir isso de 10 para 20 volts. É uma hipótese. Então, quando você muda a tensão e aí para controlar a velocidade, você tem uma resposta ao degrau. Você criou um degrau no seu set point. E aí ele tinha um valor e ele vai para o outro naquele tempo, naquele tal. Isso é o mais importante de controle. A transição e o quão ela atrapalha o seu produto, ou seja, o seu sistema. Ele pode ser influenciado por uma transição lenta, uma transição rápida, uma transição com muito overshoot. Como que o seu sistema se comportaria sobre essas condições? Então, quando a gente faz controle,
eu vejo muita ênfase em cálculo, em Laplace, e pouco entendimento na lógica, no objetivo, na qualidade do controle. Então, quando você trabalha no tempo e sabe o que você está fazendo, é por isso que eu gosto da analogia. Não fique só no Laplace, faça nos dois. Aí eu ploto normal, estou plotando, aí eu ponho um título, liguei o grid, etc. e tal. Vou colocar aqui o 3 tal, que é o que a gente gosta. 3 tal, só para finalizar. Olha aqui. No 3 tal, a gente chega aos 90. Ah, não, isso aqui é a função do step, estava errado. É 95 que eu quero chegar. Olha lá, ó. 3 tal, 95%. Tudo bem? Estão vendo 95 lá embaixo? Dê um ok aí para mim. Então, basicamente, em 0.03, que é o 3 tal, eu tenho meus 95%. 95% eu já cheguei ao que eu esperava do meu set point, eu estou errando 5%. Eu já falei para vocês, 5% na indústria é uma coisa boa. 5% na indústria é uma coisa boa, por quê? Porque não fica tão caro produzir. Produzir 1% é muito caro. Eu tenho equipamentos muito bons. Produzir 5% já é bem mais barato. Ela é logaritma, né? Produzir 0.8% é muito mais caro do que 1%. Produzir 0,5%, nossa, não é o dobro mais caro. É tipo 10 vezes mais caro do que produzir em 1%. Então, às vezes, você tem que pensar sempre assim, feito é melhor que perfeito, né? Às vezes, o teu produto feito e com um preço acessível é melhor do que o perfeito. Eu quero fazer um produto muito top. Tudo bem, ninguém vai comprar, né? De que adianta um produto muito top que ninguém vai comprar, né? Então, basicamente o que eu queria mostrar aqui no Octave era isso. Era relembrar umas funções básicas. Se você quer fazer isso no Python, se você quer fazer isso no Scilab, que é a mesma linguagem, se você quer fazer isso no LabVIEW, não é mais... eu não posso te ajudar muito, porque eu não tenho tanto conhecimento. Fica a dica apenas de que eu posso te assessorar mais aqui. E, por fim, nós temos aqui a rede, né? A rede elétrica, a senoide. Qual que vai ser o trabalho da senoide? O trabalho da senoide, pessoal, eu quero que você conte tempo. Você vai medir tempo. Eu quero que você faça, através da medição da senoide, você vai fazer uma simulação. Simulação de que você vai colocar, por exemplo, um Arduino ligado nessa rede elétrica, e esse Arduino vai ler essa senoide. Então, a primeira coisa a ser feita é transformar o 220 volts em algo limitado a 5 volts. Então, a primeira coisa é um trafo. Você vai simular um trafo, você vai converter esse gráfico num gráfico de 5 volts através de um ganho, né? Através de uma relação R2R, né? Ou RNR, porque tem que ser uma relação de tensão. Você vai diminuir a tensão. Você não precisa de corrente, então a resistência pode ser alta, tá? Desse conjunto de tensão. Você vai reduzir a 5 volts o seu limite. E depois você vai escolher, né? Observa que eu altero aqui pelo número de amostragem. Esse N aqui é o número de amostragens. Não sei se está bacana para você ler aí, mas é o número de amostragem. Se você for amostrar somente 8 pontos, você pode alterar o gráfico. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui o gráfico como sendo... Deixa-me ver se... É que eu não decorei todos os comandos. Só o ponto. Tá vendo aqui, ó? Deixei só os pontos, tá vendo? Eu posso mudar o ponto para um O aqui, se eu não me engano. Tem que ser um O minúsculo. Deixa eu ver se dá. Fica mais nítido, né? Ok, então eu tenho esses pontos. Se eu aumentar a minha amostragem para 16, eu tenho esses pontos. Eu quero que você escolha o número de pontos necessário para você poder fazer um voltímetro. Você vai fazer um voltímetro RMS. Lembrando que na aula passada a gente falou de RMS. Não foi só para você... existe. Não. Você vai aplicar agora, na sua simulação. Então, você tem aqui... Você vai dar um ganho, 220 vai virar, por exemplo, 2.2, ou seja, você vai dar um ganho de 1 sobre 100.
você vai atenuar em 100 vezes, e você vai até 2 e menos 2, a amplitude vai ficar em 4.4. Aqui embaixo vai ser o 0, e ali em cima vai ser o 4.4. E depois você tem que converter isso na senoide original. Entendeu a ideia? É como se você colocasse o Arduino na rede elétrica, você vai colocar um circuito para dar um ganho de 1/100 na rede elétrica, para o Arduino poder ler, e você vai nivelar, vai fazer um offset. O menos 2.2 vira 0, e o 2.2 vai virar 4.4. E aí você tem uma senoide que o AD do Arduino consiga ler. Então a proposta não vai implementar um medidor de tempo através do Arduino, mas você vai implementar um voltímetro e um medidor de tempo. Entendeu a ideia? Uma parte que eu quero é você conseguir identificar esses pontos através da leitura do Arduino. Toda a parte de programação do Arduino você não tem que se preocupar, você só vai simular o circuito. Você vai programar em Octave, MATLAB, Python, no que você quiser. O que você vai fazer é simular. Como seria se você fizesse no Arduino? E aí, qual o resultado que você teria? Teórico. Obviamente, também não vai bater na prática. Tem os erros do AD e etc e tal. Mas você vai pegar uns pontos de amostragem. Vocês precisam fazer pergunta para eu tentar me explicar melhor, porque isso é o melhor que eu já consegui explicar a ideia de projeto. Professor, tipo assim, então a parte a gente já tem que fazer um gráfico que ele vai de 0 até 4.4, ou a gente tem que fazer um gráfico de... Não, você vai ter esse gráfico de 220 volts. A partir desse gráfico, que é uma função aqui, ó. Cadê? Tem o X e tem o Y. Tudo bem? A partir dessa função, aí você vai fazer o seu circuito. O seu circuito vai ser um circuito de ganho. Se você vai fazer o seu circuito de ganho através de um amp-op, você vai fazer o seu circuito de ganho só de um R2R, R4R, R100R, entendeu? É problema seu. Cada um vai fazer a proposta da sua equipe. Entendeu a ideia? E esse ganho, você vai então multiplicar. Obviamente, a simulação é muito fácil, né? Vai ser o Z igual a Y dividido por 100. Mais 2.2, offset. Tudo bem? Agora eu vou plotar o Z, só para você ver. Vou plotar o Z. Vamos fazer. Ó. Aqui, ó. Tá vendo que tá no 0? Opa, o 2.0... eu fiz alguma coisa que não deu certo, ó. Porque ele não ficou no 0, tá vendo aqui? Tem que olhar por que ele não deu o 0. Ele era 220 mesmo? Valor de pico, 220. Ah, não, ó. Não é 220, tá vendo aqui, ó? O 220 é o RMS, o valor de pico não é 220. Então, eu tenho que fazer aqui VP dividido por 100. Agora vai dar. Olha lá, o 0. Tá vendo o 0 aqui? Sim ou não? Sim, sim. Só que observa que como eu fiz a conta em cima de 220, ele passou de 5 volts. Não pode. Então, não pode ser 100. Então, você pode pôr aqui um 120. Obviamente, eu estou fazendo na tentativa e erro porque eu não fiz a conta. O engenheiro não faz tentativa e erro, faz a conta. Tudo bem? Você tem que limitar isso aqui a 5 volts. Ah, eu vou fazer 200, professor, porque 200 eu garanto. Qual que é o problema de fazer 200? Alguém pode me falar? O problema é que você tem um AD que vai de 0 a 5 volts e você está medindo só até 3.4. Ora, você está perdendo muita medida. Você está perdendo casas decimais. Entendeu a ideia? É por isso que existe o condicionamento de sinal. Nós vamos ver tudo isso ao longo do curso, em termos de circuitos, tá? Aqui é simulação, é cálculo. Então, obviamente, você teria que fazer um valor que desse com que o valor de pico coubesse em 5 volts, né? O pico a pico coubesse em 5 volts. Então, fica a ideia aí. Eu não vou ficar dando muita ideia, porque eu estou fazendo o trabalho para vocês.
mas eu posso responder ainda mais perguntas. Tem alguma pergunta a mais? Não, professor, tipo assim, o ganho aí, que pode ser feito em amplificador operacional, a gente teria que fazer ele no trabalho, mas não colocar no código. É isso que você está falando, né? Não, você vai fazer ele. Você vai fazer teórico, ou seja, qual o circuito que você colocaria para dar o ganho? Ah, eu vou colocar um resistor 150 vezes maior que o outro. Para dar, aí vai ser 1 sobre 1 mais o outro. Todo mundo sabe como é que é, né, o divisor de tensão. Ah, eu vou colocar um amplificador operacional. Ótimo, então a fórmula é outra. Beleza. Entendeu? Você vai propor o circuito e vai fazer a conta teórica do circuito aqui. Entendeu a ideia? Simulação é, você tem um circuito e você faz o cálculo teórico do circuito. Entenderam a ideia? Teoricamente, se os componentes fossem ideais, era só colocar aquele Z aqui, ó. Entendeu? Obviamente, a prática vai ser um pouco diferente da teoria. Mas se você depois sair da teoria para pôr no Arduino esse medidor, vai funcionar. Então, a proposta é, você vai fazer um voltímetro digital e um frequencímetro. Você vai detectar esses 60 Hz. Como que você detecta os 60 Hz? Né? Ora, os 60 Hz você vai detectar através do período. Cadê aqui meu gráfico? Aqui. O período, ó, começou aqui, repetiu aqui. Isso aqui é um período. Quanto tempo tem aqui? Você vai calcular. Entendeu a ideia? Obviamente, ele vai dar cravado nos 60 Hz. Mas qual circuito seria capaz de detectar ela passando pelo zero de novo? Né? Ela passou subindo, passou descendo. Encontra esse, encontra esse. Aqui é meio período, aqui é um período completo. Faz o cálculo dos 2 períodos. Entendeu? Para garantir uma boa medição. Então, qual é o circuito? Você tem que primeiro propor um circuito. Um circuito que vai te dar o detector do zero. Depois que você fizer o circuito do detector de zero, um projeto, obviamente você vai procurar no Google e o Google vai te dar um pronto. Infelizmente é assim que está funcionando hoje em dia. Não está envolvido com o seu conhecimento de eletrônica. Não está envolvido com o que você já aprendeu no curso. Infelizmente. Por quê? Porque pouco você aprendeu no curso. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Porque se você tivesse realmente aprendido as matérias passadas, isso aqui seria muito fácil. Você já saberia a resposta. Entendeu a ideia? Mais alguma pergunta? Você usa aqui eletrônica analógica, eletrônica de potência e eletrônica digital para resolver essa parte do período. Circuitos elétricos e um pouco de eletrônica para resolver o problema da medição do AD. E um pouco de eletrônica digital, porque é AD, né? Então, qual que é a proposta? A proposta é um trabalho teórico e simulado de um Arduino capaz de medir a tensão elétrica e o tempo ou a frequência da rede elétrica. Ele tem dois diais, né? Você vai alterar. Eu quero a tensão em RMS e eu quero a frequência da rede. Entendeu a ideia? Sim ou não? Alguém tem mais pergunta? Ok? Tiago disse que tá ok. Se o Tiago falou que tá ok, todo mundo tá ok, não é isso? Qual foi o ha-ha-ha do rei ali? Me ajuda aí a entender o ha-ha-ha aí. Hein, Eli? Ué, professor, nem eu lembro. Ah, foi o trem da bicicleta, ué. Aquela hora que você estava falando da bicicleta, há uns 10 anos, em linha reta, eu conseguiria. Eu achei engraçado. Ah, entendi. É verdade, que lá foi cômico. Bom, agradeço a atenção. Eu passei 10 minutos aí por causa dessa explicação muito longa que eu adotei. Espero ter me feito entender. A proposta de trabalho é excelente em termos de engenharia, pessoal. Instrumentação é a oportunidade de você se tornar engenheiro. É a matéria mais importante do curso, porque ela aplica todo o conhecimento. E ela não tem quase nenhum pré-requisito, o que é uma piada, né? Mas tudo bem. A ideia aqui é: você é ou não é engenheiro? Né? Você consegue
mostrar que aprendeu todas as matérias anteriores ou não. Esse curso vai pedir, a cada aula eu vou falar um monte de propostas, de trabalhos, de exercícios, que você vai poder exercitar quase tudo que você conheceu ao longo do curso. E se o conhecimento foi fraco, você tem muito tempo para estudar. Se você está indo bem no curso de engenharia, você tem pouco tempo para estudar antes de fazer o trabalho proposto. Essa que é a realidade, tá bom? Ok, então estou encerrando aqui a gravação, está bem explicadinha aí, eu acho. Quem tiver dúvida pode mandar e-mail, e eu vou responder na medida que vai chegando aí os e-mails. Evitem usar aquele chat do Moodle, porque aquele chat do Moodle é chato de responder, tem que logar no Moodle para responder. Eu prefiro só responder ao e-mail, tá? Então, manda o e-mail, quando você tiver dúvida, que vai ser mais rápido até a resposta. Encerrando a gravação, agradeço a atenção de todos aí. Espero que tenham todos um bom final de semana. Até a semana que vem. Professor. Sim. Depois da aula, eu queria falar com o senhor. Eu sempre fico aqui para falar depois da aula. Todas as aulas. Ok. Tá? Ok. Até mais, um abraço. Previsão de